Olá, meus caros, como estamos? Então, hoje eu vou aproveitar para fazer um vídeo de um jogo que estava na lista dos jogos que eu postei na semana passada, tá? É um jogo de ação, porrada, baseado em um jogo de RPG. Não repare na forma de comunicar, até porque eu tive que fazer um roteiro para organizar as ideias relacionadas aí ao jogo. Ter muitos tópicos interessantes que, se depois você parar e rever uma outra assistida aí do vídeo, aí você vai reparar nesses detalhes. Enfim, antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Seguinte, daquela lista lá que eu tinha mencionado daqueles jogos, o jogo Dungeons and Dragons Tower of Doom é um jogo interessante, muito formoso e muito bacana, muito bonito. Tem cenários incríveis para um jogo de 1994, um jogo da Capcom, tá? Que chamou muita atenção na época. Até porque nessa mesma época estavam sendo lançados aí videogames como PlayStation, eu acho que também Sega Saturno, se não me engano, mas eles ainda não tinham chegado aí por causa das pessoas, tá? Esses videogames só chegaram aí no final de 96, por aí, pelo menos aqui em geral. Enfim, uma coisa interessante que você pode pensar é que cada personagem aqui representa uma classe do jogo ou uma raça que tem no jogo, tá? Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas raças aí, dessas classes, tá? Os personagens que nós podemos escolher aqui são um guerreiro humano, um anão guerreiro, um clérigo e uma elfa maga guerreira. Mais ou menos isso aí, tá? Todos eles podem usar a magia através de pergaminhos, tá bom? Os únicos aqui que tem magias inerentes, de acordo aí com a classe que eles seguem, são a elfa e o clérigo, tá? A elfa aqui, ela é maga e guerreira, tá? Ela não ataca tão bem quanto o guerreiro anão, mas ela tem um ataque interessante, tá? E as suas magias são fortes, apesar de não ter muitas. Então você tem que saber aí usar na hora certa, tá bom? Enfim, além do que também a elfa e o clérigo são os que mais usam magias aqui, né? As magias deles são mais potentes aí do que as outras classes, para poder falar melhor, tá? E eu escolhi a elfa por ela ser esse misto aí de combate e magia, além de ter magias arcanas muito interessantes. No caso, o clérigo, ele é muito interessante se você for jogar com um grupo, pois ele tem magias de cura e tem magias para poder fortalecer aí os jogadores do grupo, tá bom? Ok, então vamos continuar aí, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a movimentação dos personagens, principalmente dos inimigos. O segredo de D&D Tower of Doom é mais e ainda ser, além de ser um jogo da Capcom, a maioria dos jogos da Capcom, pensando aí em jogos de combate de porrada ou beating up, você precisa saber usar o cenário, você precisa saber fintar ou se esquivar aí dos ataques dos inimigos. Isso é, por exemplo, continuar sempre andando no cenário ou movimentando de cima para baixo. Tendo essa ideia vai te ajudar bastante. E isso pensando no cenário também. Se ele for acidentado, se ele tiver buraco, você tem que aproveitar o cenário aí, tá? Preste bem atenção quando você estiver atacando. Se você estiver atacando em linha reta, não deixe que os inimigos te cerquem. Eles aproveitam você atacar em linha reta para poder pegar você pelas costas, te cercando ou coisas do tipo. Os inimigos aqui que vão te dar trabalho são o Gnu e o Troglodita inicialmente, tá? Depois vai ter as caveiras e os zumbis. As caveiras elas são mais rápidas que os zumbis. O zumbi, cara, você tem que tomar muito cuidado com o ataque dele, porque se você não deitar ele rapidamente e der muito tempo de um ataque para o outro, ele pode avançar para cima de você, tá
bom? Então preste bem atenção. As caveiras, elas são problemáticas, pois elas podem saltar atacando ou se esquivar aí, elas são bem ágeis, tá? Se você tiver usando o clérigo, use Turn Undead para poder eliminar as caveiras, tá? Ou morto-vivo também. Isso aí destrói os mortos, tá? Os mortos aqui, se você usar magias de fogo, você consegue eliminar em um ataque só. Eles acabam muito rápido. Muitas das magias que estão aqui no jogo estarão também em jogos de mesa, porque faz parte aí da regra do jogo de D&D, como por exemplo a Fireball que eu comentei para vocês, e outras magias que você vai ver aqui, como Lightning Bolt ou Magic Missile, tá? Os chefes mais complicados têm a movimentação mais rápida. Seus ataques aqui costumam dar em investidas para cima do personagem. Você tem que tomar muito cuidado com essas investidas aí. Se eles saltam, tome cuidado com isso também, tá? Geralmente os ataques têm deslocamento rápido e grandes distâncias. Então fique de olho nesse fator aí. E desses chefes, cara, a maioria das vezes eles têm investidas fortes e têm desvantagens que você vai descobrir na hora que você estiver jogando. Em sua movimentação, muitas vezes ele precisa se locomover e às vezes ele perde um pouco da visibilidade em suas costas ou uma certa velocidade para poder reagir. Então você tem que ficar de olho nisso aí também, tá? Principalmente se o inimigo for corpulento. Outra coisa interessante que nós temos que dar uma olhada aqui são os baús, tá? Os baús, eles têm itens de forma diversificada, como pergaminhos, livros, magias, itens de cura, moedas e armas que são usadas contra os inimigos, tá? As armas aqui, no caso, são facas, martelos, arco e flecha e óleo flamejante, tá bom? Os inimigos também podem deixar cair esses itens e você tem que ficar de olho nisso aí. Quem já jogou aí D&D vai ver muitas dessas criaturas no jogo. Criaturas conhecidas como trolls, dragões e outras mais criaturas, tá? Nós vamos começar aí o jogo entendendo qual que é aí o plot da história, tá bom, gente? Então vamos por parte. Enfim, a história acontece no reino de Daroquim, e esse reino de Daroquim está passando por maus bocados porque está sofrendo ataques de criaturas monstruosas que são lideradas aí por um artilinte chamado Daemons. Os artilintes geralmente são feiticeiros que perderam sua humanidade, perderam sua existência normal para poder viver uma vida de eternidade, sendo corrompidos aí pelas magias das trevas, tá? Então são criaturas malignas que querem dominar tudo e ter não só a sua imortalidade, mas a vida dos outros em sua mão, tá bom? É mais ou menos isso aí. E Artilite Daemons, ele está liderando as criaturas para o reino de Daroquim, tá? Então, aos poucos, nós devemos eliminar essas criaturas para poder destruir a ameaça de Daemons. Primeira parte do jogo, nós vamos começar em uma estrada onde um camponês está sofrendo um ataque aí de gnus e kobolds, tá? Então, assim, os kobolds, eles precisam de uma certa distância para poder dar a estocada, e os gnus, eles precisam se movimentar para poder chegar até o personagem e usar seus machados. Ao usar os machados, a movimentação não é tão rápida assim, mas não dê bobeira. Espere um momento onde que estiver tendo uma certa delay aí para você atacar esses gnus, tá? Os gnus, cara, eles acredito eu que são pessoas que sofreram uma certa transformação por magias de maldição, magias malignas, tá? Que transformaram esses homens e pessoas assim em criaturas em forma aí de hienas humanoides, tá bom? São malignas terríveis, assim, viu? Bem infernal mesmo. E a gente vai enfrentar esses gnus aí, tá? Passando dessa parte, nós vamos continuar aí. Você vai ter baús, itens interessantes, e o camponês vai falar que o reino, o pequeno município aí de Gurth, está sendo atacada aí por uma horda de globinoides aí, tá? Então a gente precisa ir até esse reino pequeno e
e ajudar as pessoas que estão sendo atacadas por essas criaturas aí. Lá nós vamos encontrar kobolds e gnus, que já mais ou menos entendeu como é que eles funcionam, fora aí no pátio normal da cidade, e depois dentro aí da taverna aí da cidade, tá? Depois disso nós iremos enfrentar aí um ogro que se movimenta com investidas, ataques em uma certa distância, ou mesmo ele acaba tirando pedras contra a gente. Então você fica de olho para você se desviar dos ataques dele. Aproveite a movimentação para poder atacar ele também, tá bom? Lembre-se sempre disso. Além do que também tem uns certos camponeses que foram feitos de refém. Você tem que libertar eles. E próximo a eles também tem baús com itens que de forma randômica vai aparecendo itens diferenciados aí para você, tá? Depois daí nós vamos para a floresta, onde iremos enfrentar um urso coruja. Preste bem atenção nas criaturas que vão aparecer aqui, tá? Cada parte do jogo vai aparecer criaturas bem estranhas e diferentes aí, como o urso coruja. Enfim, é o nome do monstro aí, tá? Ele ataca muito por investidas e com garras aí. Depois de eliminar ele, nós vamos aí atrás aí, acabamos por achar um guarda caído do forte aí, não sei se é de Gluff. Nós teremos que ir lá para poder eliminar as ameaças ou ir para uma caverna onde tem itens interessantes lá, tá? Eu escolhi ir para o reino pra esse forte aí e eliminar as ameaças que estão nele, e depois um chefe bem interessante que é a Pantera Deslocadora, tá? Para você movimentar, você fica de olho nos ataques dela, que ataca com tentáculos, ela se multiplica, tá? E salta com investidas também, então fica de olho nisso. Algumas partes do forte você vai enfrentar gnus, caveiras, vai ter alguns itens interessantes aí, mas é mais ou menos isso mesmo, tá bom? A Pantera Deslocadora, cara, ela é muito interessante se você dar uma reparada nela. Assim, tem certas criaturas do D&D, criaturas que não tem tanta força, mas elas costumam ter uma forma bem incrível assim, no desenho delas, assim, como a Pantera Deslocadora, tá? Repare na transição dos cenários que você vai ver no jogo D&D. Tem muitos cenários interessantes e bem feitos, o que faz esse jogo ser assim muito interessante, tá? Depois disso tudo, nós vamos aí para o centro de Dalaquim, onde iremos encontrar com o nobre e ele vai falar que está tendo ataques em seu reino. Nós vamos pegar um certo navio, e nesse navio que nós estaremos, nós sofreremos aí um ataque contra nós, onde irão aparecer trogloditas e mortos, né? Zumbis aí, tá, gente? A gente vai eliminando ele, pegando os itens que estão nos baús. Você sai aí, passando pelo corredor até chegar na parte de cima do navio. Nessa parte, fique de olho porque os trogloditas precisam cercar para poder atacar você. Os trogloditas, muitas vezes, eles atacam com suas lanças, né? Em ataques giratórios ou estocados. Eles saltam, jogam objetos inflamáveis para poder atacar você, tá bom? E preste atenção, se você tiver com um item interessante, tipo uma bota de velocidade, não tome muitos ataques assim consecutivos, senão você pode perder seus itens, tá? Fique de olho nisso aí também. Terminando essa parte, nós vamos subir até a parte superior do navio e nós iremos encontrar aí um dos primeiros chefes chatos aí do jogo, que é um troll. Ele tem velocidade, ele tem investida, ele tem saltos e ele tem garras, tá? E preste bem atenção porque sua velocidade lhe confere ataques rápidos e com mais vezes para poder atacar você, tá? O seu salto muitas vezes pode saltar picando em cima dos nossos personagens, e ele tem um agarrão muito fácil, ele consegue agarrar muito rápido aí os personagens para poder mastigar eles aí, tá? É um monstro complicadíssimo, bem chato para começo aí, os primeiros níveis aí de um jogador, tá? Sempre use as esquivas para você se afastar dele, não fique muito próximo assim, quando você perceber que vai haver uma investida, tá? Fique de olho nisso. Ele precisa de uma certa distância para poder fazer esses ataques aí, com saltos ou garras e coisas do tipo. Se você perceber que ele vai te atacar, se esquive, movimentando pelo cenário para poder não ser atacado aí, tá? Além do que também, por ser troll, ele tem a regeneração muito rápida.
como se fosse um fator de cura aí do Wolverine, só que aí no caso do Tron, tá? E por causa disso vai fazer com que ele se levante e você vai precisar atacar ele novamente, do mesmo jeito, se esquivando e atacando ele quando aparecer uma brecha aí do monstro. Terminando essa parte, você vai voltar aí ao encontro aí do rei de Daroquim, tá? E vai perceber que o reino está sendo atacado aí por um dragão negro. E muitas vezes o dragão negro gosta de moradias como pântanos. E ele, ao estar em certos locais, acabam tendo presença aí de mortos, zumbis, devido ao seu uso de sua magia, tá? E além disso, também ele gosta muito de mortos-vivos também. O dragão negro gosta bastante de áreas pantanosas com criaturas venenosas, o que mostra ser um reflexo dele mesmo. Ele mesmo tem uma face meio cadavérica, não sei se às vezes é afetada pelo próprio ácido que ele espere também em suas baforadas, tá? Além de ser um dragão, você tem que pensar isso como um fator complicante aí do jogo, tá? Ele não pisa ao chão, ele flutua. Por isso, certas magias não vão funcionar. Magias como a Fireball, por exemplo, não vai funcionar contra ele, tá? Agora, se você usar Magic Missile ou Lightning Bolt, você consegue dar um dano, mas aproveite que ele estiver flutuando, ele vai em movimento para cima e para baixo. Quando estiver mais próximo do chão, você usa essa magia, tá bom? A mesma coisa também vale para as armas que você vai usar. Martelo é uma boa pedida devido ao salto que ele dá, mas o óleo flamejante não é bom porque ele acaba não surtindo nenhum efeito aí no pântano, tá bom? Os ataques que você vai conseguir conferir ou são saltos ou são estocadas, tá? Ou em ataques giratórios aí. Mas preste bem atenção nessas coisas que eu vou falar agora. Se você estiver assaltando, muitos dos ataques que ele estiver atacando, você estiver atacando, ele irá bloquear e atacar você, tá? Vai usar de forma a poder enfraquecer aí seu golpe, tá? Então, para isso, você vai fazer com que ele gire o corpo, para que na transição de imagens do monstro, você consiga dar aí estocadas e ataques no plano superior aí, tá bom? A melhor forma de atacar esse dragão é esperar ele flutuar para cima e para baixo. Quando estiver mais próximo ao chão, você ataca e facilita aí os combos aí para você ir usando contra o monstro. Você ataca uma vez e se move em fuga, mas no sentido como se fosse uma rotatória, tá? Não fique em linha reta. Não ataque sempre em linha reta, é sempre na forma circular, girando no cenário. E isso facilita com que você consiga fugir aí de ataques de garras ou baforadas de ácido aí, tá? Turma, esse jogo, ele esteve cheio de detalhes porque são coisas que eu percebi do jogo, tá? Eu ainda não terminei esse jogo, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada aí com calma aí. Me diz aí se vocês curtiram o vídeo, se vocês gostaram do material desse jogo. Esse jogo tem muita coisa interessante, até porque... Turma, tudo bom com vocês? Então, eu aproveitei depois de ter feito o vídeo e pensado sobre o que eu tava desenvolvendo para poder comunicar com vocês hoje. Depois de ter mostrado aí o vídeo, o jogo de Dungeons and Dragons, né, do Tower of Destiny, eu quis mostrar esse cenário para vocês guardarem como comparação, tá? Que eu havia dito sobre Knights of Round. Se você desenvolve o jogo, não estou falando se você joga, se você gosta do jogo, se você tem uma estima. Se você tem uma estima, tudo bem, não precisa ligar pro que eu tô falando, tá? Não é esse o caso. Eu estou falando não pela pessoa que estima, eu estou falando pela pessoa que desenvolve um sistema, um jogo, alguma aplicação, tá? Você vai perceber a complexidade de um jogo para o outro e as possibilidades que você pode fazer de um jogo comparado ao outro. No caso Dungeons and Dragons e aqui no caso Knights of Round, e aqui o jogo de hoje, o vídeo de hoje é o Tower of Destiny, tá? Então, para um pouco e pensa no tanto de coisa que eu mostrei com esse vídeo, tá? Você vai perceber que o Tower of
of Destiny é muito mais complexo, tem diversas situações que você pode explorar no jogo, fora caminhos diferentes que você pode escolher, tá? Então, assim, é o mesmo jogo da Capcom, tá bom? Mas é algo que você pode pensar com calma e ver a diferença de complexidade e qualidade do jogo, entendeu? Você vê o grau de evolução que a Capcom foi progredindo aí com suas aplicações, seus jogos aí. O que ela fez depois, isso é outra história, tá? Mas enfim, esse é o maior exemplo aí de jogo de qualidade. Você pode ver que esse jogo foi lançado próximo, mais ou menos próximo de Darkstalkers, Night Warriors, né? Vem de Night Warriors normal. E é um jogo, assim, incrível. Um jogo de luta incrível. Uma qualidade absurda para um jogo de luta, tá? Acredito que seja na mesma época que foi lançado o Street 02, Street Zero, por aí, tá? Jogos muito bons. Bem polidos, assim, bem feitos. Até hoje as pessoas jogam esses jogos aí, tá? Mas é isso, eu queria mostrar pra vocês pensarem um pouco com calma. Você vai ver que a Capcom deu um salto de evolução aí. Se você pegar aí de 89, se você comparar 89 Final Fight, que tem cheio de complexidades, assim, seus golpes. Depois que Knights of Round, que não tem muita complexidade, não dá balão, não, você tem que saber a hora de bater e a hora de sair do combate, só isso. E aqui você tem muitas coisas que você pode fazer com o personagem assim, o Tower of Destiny. Você vê que tem uma grande evolução aí, tanto que para Super Nintendo mais tarde, eu acho que foi lançado aí o Final Fight 3, que é um jogo incrível, que é uma das maiores evoluções para a plataforma de Super Nintendo, né? Esse jogo foi muito bom também, tá? A gente vai trazer aqui para vocês também. No mais é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Uma ótima terça aí, final de terça para quarta aí. Tenha uma ótima semana, tá bom? E até a próxima.